Eu quero convidar os irmãos, você que pode abrir a sua Bíblia, Antigo Testamento, o texto que nós vamos usar de base. Nós vamos usar 4 textos, Mas eu quero fazer a leitura oficial nesse Êxodo capítulo 19, a partir do verso 16. De tudo que eu li, de tudo que eu meditei, de tudo que eu pensei, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, não perca a oportunidade, do que nós vamos falar, seria o tema dessa mensagem, Não perca a oportunidade. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 16, eu vou ler até o 25, diz assim: Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Se você quiser grifar essa palavra, ao encontro de Deus. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. E os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo. Amém? Esse é o texto que nós vamos usar de base. Este texto é muito conhecido de todos os irmãos, e é um texto que nos mostra, como eu disse para os irmãos frisar, a palavra que fala quando Moisés leva o povo para um encontro com Deus. Esse texto, se você ler depois, tem o hábito da leitura na sua casa, no contexto, ele se passa um pouco antes de Moisés receber as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, E esse texto acontece coisas espetaculares. É um encontro ali transformador, impactante. A Bíblia vai relatar trovões, a Bíblia vai relatar fumaça, a Bíblia vai relatar coisas grandiosas, a voz de Deus no meio do trovão, que não foi algo comum, E eu creio que é assim também, irmãos, que o homem, ele precisa ter um encontro com Deus. E quando eu estava pensando sobre isso, nós estamos vivendo dias difíceis, tantas coisas estamos vendo, tantas aberrações que nós estamos vendo acontecer, o mundo cada vez mais caminhando a passos largos para a destruição, e estamos vendo muitas das vezes até dentro das igrejas que se dizem evangélicas ou cristãs, coisas
que outrora nós não víamos e que hoje estão passando como normal. E nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 19, que é um princípio e o princípio é mantido, a única coisa que diferencia é que naquele momento Deus falou para o povo que havia limites. Ainda há limites, né? Que o povo em certos momentos não poderia passar. E o texto vai dizer que Deus também fala, olha, o sacerdote pode até passar, mas que ele se consagre também para que ele não venha a morrer. A diferença é que nós temos acesso à presença de Jesus, à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Isso a gente tem, mas ainda como cristão, tem coisas que nós precisamos nos reservar. O que Deus está dizendo aqui nessa passagem é: o homem não pode chegar a Deus apenas pelos seus esforços. O homem não pode viver uma vida de qualquer maneira e ter proximidade de Deus, porque isso tem consequência, né? Um encontro com Deus que mostra que quando o homem tem um encontro verdadeiro com Deus, é um encontro impactante, um encontro transformador e é um encontro que muda a sua vida. Eu quero perguntar nessa manhã, alguém aqui já teve um encontro com Deus? Você se lembra do dia que você foi salvo por Jesus? Talvez eu estou falando aqui, você pode levar na sua memória, trazer na sua mente aquele dia que foi um divisor de águas na sua vida. Você se lembra desse dia? Um dia onde você andava desgarrado como ovelha, um dia que alguém te apresentou Jesus, alguém falou do Evangelho. Eu não sei se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi seu vizinho, se foi seu amigo de trabalho, eu não sei quem foi, mas alguém falou que existe um novo estilo de vida, algo que poderia mudar a sua história, e você foi ali com curiosidade, querendo entender, e você procurou uma casa de oração, uma igreja, e em certo momento houve aquela mudança, você teve um encontro com o Senhor. Quando nós lemos esse texto, talvez, irmãos, no seu momento de conversão, você não viu fumaça, você não viu trovão, você não viu coisas espetaculares, mas eu acredito que de alguma forma Deus se manifestou a você. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do momento quando eu fui para a igreja, em 98, 99. Comigo não foi uma coisa assim, aconteceu do dia para a noite. Foi um período de vai, não vai para a igreja, depois não vai mais, vai para a igreja e volta para o mundo. Mas eu ia para o mundo, chegava nos lugares que eu frequentava, vinha uma voz, falava comigo, aqui não é o seu lugar, eu já não sentia felicidade, e eu vinha embora triste, e eu ficava a semana inteira, ia trabalhar pensando, final de semana as coisas vão ser boas. Quando chegava o final de semana, ia para aqueles lugares que eu ia, não encontrava felicidade, aí fui para a igreja, na igreja as coisas começaram a acontecer. Eu não sei se foi assim com você, mas comigo foi dessa maneira, até que em 2000 para 2001, eu realmente tomei a decisão. Foi uma série de eventos que foi acontecendo. Eu me lembro que quando eu estava na minha casa, vai na igreja, vai numa igreja, vai em outra. Eu me lembro que eu dobrei o joelho no meu quarto, e eu orei ao Senhor, eu nem orei com a boca, só no pensamento, porque a minha tia, que era aquela que orava muito pela minha vida, ela falou assim, se você orar com a boca, o diabo escuta, mas se você orar na mente, o diabo não vê. E eu me lembro que eu fiz uma oração assim, Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente me conhece, e se eu tenho alguma relevância, se eu sou importante, se o Senhor realmente tem alguma coisa comigo, hoje é o último dia que eu vou naquela igreja, o Senhor fala comigo de alguma forma, porque eu não entendo muito as coisas de crente, de igreja, mas se o Senhor realmente tem alguma coisa na minha vida, fala comigo. Falei só na mente isso aí, levantei e fui para a igreja à noite, sentei no último banco lá no Bela Vista, né?
já contei essa história algumas vezes. E eu me lembro que o pregador estava pregando, e passou um tempo, o pregador parou, ele olhou diretamente para mim, lá no fundo, no último banco, ele falou: olha, moço, eu não vou aí aonde você está, porque você está com vergonha, e Deus não envergonha ninguém. Mas você, antes de sair da sua casa, você fez uma oração, você falou assim, 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 assim. Eu fui afundando, irmão, na cadeira, no banco, assim. Foi só faltava esse homem vir aqui agora. Se ele vir aqui, eu vou morrer de vergonha. E ele falou tudo o que eu falei lá na minha casa, no quarto, na oração. Falou: olha, tem uma obra na tua vida, vou te abençoar. A partir daquele dia, irmãos, eu estou aqui, já vai fazer, não aqui, né? Mas no caminho do Senhor já vai fazer 23 anos. Eu me lembro que quando eu saí daquela igreja, naquele dia de noite, eu fui dormir em casa, e eu tive um sonho, e eu sonhei, a rua que eu moro, ela, ali naquela parte de baixo, ela tem uma subida assim, bem elevada, assim, bem difícil para subir, na rua aqui da Vila Carlota, na rua 2. E eu me lembro que no sonho, eu via eu subindo da rua, da parte de baixo até chegar na parte de cima. E eu estava cheio de correntes amarradas os meus pés e as minhas mãos. E eu ia subindo com grande dificuldade, mas eu ia subindo. Quando eu cheguei no alto da rua, todas aquelas correntes quebraram. E eu entendi que aquilo era libertação. E a partir desse dia a minha vida mudou. E faz 23 anos. Eu não vi fumaça, eu não vi fogo, eu não ouvi voz, mas Deus se manifestou a mim. Eu não sei como foi o seu momento, talvez não foi igual ao meu, foi diferente, mas se você realmente tem certeza da salvação, um dia aconteceu isso com você, e você teve a tua vida transformada, e a partir do momento desse encontro, a tua vida nunca mais foi a mesma. O irmão Eliel frisou nessa manhã dizendo aqui que é a misericórdia do Senhor, é o amor dele que nos constrange, porque nós, irmãos, somos pecadores. Eu posso falar por mim, eu tenho que sentar cada dia em cima do caixão do velho homem, porque o velho homem quer se levantar. Às vezes eu vejo coisas e situações que dá vontade, tem hora que eu falo assim: eu não sou crente não é possível que eu sou crente, mas eu peço a misericórdia do Senhor para não falar, mas muitas das coisas, porque é a misericórdia, é a graça do Senhor a cada dia. Porque se nós formos olhar para nós mesmos, nós somos falhos, irmãos. Nós estamos num corpo ainda que está em corrupção, que está no ciclo desse mundo. Mas se você está nessa manhã aqui, foi porque Ele teve misericórdia da tua vida. Ele te alcançou, Ele te amou. Foi Ele que te viu primeiro. A partir desse encontro com o Senhor, a tua vida é transformada. A cada dia você vai entrar nesse processo de santificação. É uma luta, mas o Espírito Santo nos ajuda. A cada dia nós vamos nos tornando pessoas melhores. Tanto tem um versículo em Provérbio que vai dizer que o sol, ele vai amanhecendo o dia, e na sua trajetória, no seu caminho, ele vai se tornar a luz perfeita ao meio-dia. Ele fala sobre isso, sobre a vereda do justo. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar o sol do meio-dia. Ou seja, clareza, com o tempo. Você está vindo nesse culto aqui, nesse domingo de manhã, irmão, você está sendo exposto à palavra do Senhor. Deus está falando com você. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. É por isso que eu digo para você, irmão, não perca os cultos se você pode. A gente só tem 2 cultos na semana. Se você vir um dia na semana, você vai ficar 7 dias sem vir na igreja.
Ô pastor, 7 dias, você consegue ficar 7 dias sem comer? Não consegue. Então você precisa se alimentar. Se você perder 2 cultos na semana, você já ficou metade do mês sem vir na igreja. Olha como é difícil se você não está exposto à palavra. Ah, pastor, mas eu escuto no YouTube, eu escuto não sei não. Se você pode, venha, você vai se alimentar, Deus vai te abençoar, você vai ter mais força, com certeza nessa manhã, depois que você participar do pão, que você participar do vinho, depois que você ouvir essa palavra, você vai sair revigorado, você vai sair alimentado, e Deus vai te abençoar. Mas você precisa vir na quarta. Se não pode, mas vai ter que vir no domingo, para que você tenha sempre um alimento fresquinho. Porque, irmãos, eu tendo encontro com o Senhor, mas se eu não for exposto à palavra dele, com certeza as outras coisas, as preocupações desse mundo, elas vão tomando conta de mim. E muitas das vezes nós vamos deixando brechas. E se você realmente teve esse encontro verdadeiro, a salvação chegou até a tua casa, mas se você não está exposto à palavra de Deus, só tem uma coisa que te afasta de Deus, que se chama pecado. O pecado, ele vai nos distanciando de Deus, pouco a pouco. Muitas das vezes a pessoa nem percebe, ela não vem um dia no culto, daqui a pouco ela deixa de orar, daqui a pouco ela não ora mais para comer, ela não ora nem para dormir, e vai passando pouco a pouco, e ela vai deixando as práticas do jejum, da oração, da consagração. E Isaías 59, o verso 2 fala sobre isso. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. Você começa a ter uma vida como do fariseu. A Bíblia diz que orava de si para si, né? Nós precisamos fugir do pecado. O máximo que o pecado pode ser na nossa vida é acidente. Se eu perguntar aqui no dia de hoje quem não pecou, não tem quem não pecou. Até em pensamentos nós pecamos. Mas é o que eu disse, que a cada dia nós precisamos estar mortificando o velho homem. Nós precisamos estar nessa luta. Enquanto estivermos nesse corpo, nós estaremos nessa luta diária de uma guerra. O pastor Oswaldo sempre dizia assim, eu não posso, ele citava Martim Lutero, ele falava, eu não posso impedir o passarinho de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer ninho. É dessa maneira. O pecado, ele não pode ser algo recorrente. O pecado, ele não pode ser algo que eu venha praticar todos os dias, porque isso vai me afastar de Deus. Muitas das vezes nós podemos estar na igreja, mas longe de Deus. Existe a igreja visível e a igreja invisível. Eu preciso viver uma vida de santidade. Eu não quero dizer que não vai ser uma vida que não tenha erros, mas que eu reconheça que a graça, que eu sou pecador, que existe um Deus gracioso, aonde eu com sinceridade dobro o meu joelho e me coloco diante dele, com certeza ele vai vir em meu socorro. Quando nós lemos esse texto de Êxodo, capítulo 19, do verso 16 ao 25, veja que o texto fala que havia limites. Deus fala, olha, para Moisés falar para o povo, olha, avisa o povo para não passar desses limites. Como eu disse, o homem não podia ir à presença de Deus pela sua maneira, ou da forma como quisesse, ou vivendo em pecado. E os sacerdotes, que, nas minhas palavras, o que Deus está dizendo, ele poderia até passar desse limite, mas que ele tivesse uma vida consagrada, né? Estes conceitos, eles são princípios, e os princípios não mudou. Hoje nós vamos participar, daqui a pouco nós vamos participar da ceia, irmão.
Tem pessoas que eles usam a autocondenação. Eu pequei, eu não vou tomar ceia. Não é dessa maneira. Se eu errei, se o pecado não é recorrente na minha vida, se não é prática, peça perdão ao Senhor e participe da ceia. Precisamos nos consagrar. Não dá para estar na presença de Deus de qualquer maneira, mas nesse mundo o pecado vai ser acidente. Eu não posso, por qualquer maneira, estar querendo fazer da minha maneira. Tem a maneira certa de fazer. E uma das coisas, quanto menos eu me alimento do pão, do vinho, de eu participar da comunhão, mais fraco eu vou ficar. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Amém. Bom, baseado nesse texto, aonde Moisés vai levar o povo para ter um encontro com Deus, um encontro espetacular, um encontro transformador, eu separei 3 personagens. 3 personagens que nós vamos meditar nessa manhã. E semana passada, a motivação que eu tive para preparar essa mensagem foi algo que alguém me falou. Eu disse no começo que se fosse para mim dar um tema para essa mensagem, seria não perca a oportunidade. Baseado nisso, algumas coisas que eu estou vivendo na minha vida profissional, alguns momentos que nós estamos vivendo, e alguém me disse assim esses dias atrás: o cavalo selado passa uma vez só. Alguém já ouviu essa mensagem? Na nossa vida, que o cavalo selado passa uma vez só. Se você perder a oportunidade de montar, talvez nunca mais aquela oportunidade vai acontecer. E eu pensando sobre isso, e foi quando eu comecei a meditar nesses textos, sobre 3 personagens que tiveram uma oportunidade e não deixaram a oportunidade passar. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã, Deus está nos dando oportunidade, não deixe a sua oportunidade passar. Deus está te dando um momento de você estar aqui, que é um privilégio. Aproveite, desfrute, porque você não sabe o que pode acontecer daquela porta para fora, né? E o primeiro personagem que eu quero meditar com os irmãos, se você quiser abrir a sua Bíblia, se encontra em João, capítulo 4, do verso 7 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 4, do verso 7 ao 19, diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-de-me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido,
porque 5 maridos já tivesses, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Este é um encontro famoso de alguém que ocasionalmente vai se encontrar com Jesus, no caso a mulher, e troca com ele algumas palavras. Quando nós olhamos o contexto dessa história, para esta mulher, poderia ser algo que aconteceu por acidente, realmente ocasional. Mas esse encontro foi planejado por Jesus. Se você for ler o texto, o contexto, vai dizer que era necessário Jesus passar por aquele caminho. Quando você para pensar, caminhos tinha outro. Jesus poderia ir por outros caminhos, mas o fato de Jesus passar ali é porque havia já um planejamento. Jesus já tinha planejado se encontrar com aquela mulher. Não era o caminho, era a mulher, era a alma. E veja que privilégio daquela mulher. Ela mesmo sem saber, ela vai ter um encontro pessoal. Ela vai ter um encontro particular, porque os discípulos vão à cidade e Jesus, a sós, vai conversar com aquela mulher. E o interessante, quando você lê o texto, o diálogo vai transcorrendo e Jesus vai se manifestando a ela, segundo alguns escritores vão dizer, é quando Deus se manifestou como Deus a ela. Jesus vai se manifestar como Deus a uma mulher na beirada de um poço. Olha que privilégio que a mulher samaritana está tendo. Ou seja, Jesus começa a falar com ela e ela não deixa a oportunidade passar. Uma mulher discriminada pelos judeus, uma mulher que sofria abusos, uma mulher que colocava sua esperança de ter sido saciada por um novo casamento, uma mulher que buscava em várias fontes para que sua vida modificada, ela encontra Jesus, e Jesus fala para ela, você não precisa de um novo casamento, você não precisa da água desse poço, sabe do que você precisa? Você precisa ter um encontro com Deus. E quando aquela mulher vai ouvindo aquelas palavras, ela vê que não é um novo marido que vai ser solução para a vida dela, não vai ser água do poço, mas a partir daquele diálogo, ela reconhece a Jesus, e a partir daquelas palavras, a vida dela é modificada. Veja o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 4, no verso 39. Veja, olha o que o texto diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha, irmãos, de pecadora a evangelista, depois do encontro, ela não deixou o cavalo selado passar, ela aproveitou a oportunidade. Jesus não olhou para aquela mulher, Jesus não deu um livro de regra, olha mulher, agora a partir, não. Jesus ali anunciou, não é novo marido, não é água do poço, você precisa ter a sua vida modificada. E ela saiu dali, sem se importar com a situação que os outros pensavam, e ela começou a anunciar a Jesus. Ela não perdeu a oportunidade. Nessa manhã, talvez você fala, eu nunca vou subir nesse altar, eu não vou pregar que nem o irmão tal. Deus vai te usar, não perca a oportunidade, seja na tua casa, seja na tua parentela, seja no seu ciclo de amizade. Quando você tem a sua vida transformada, de alguma forma Deus vai te abençoar, vai te usar para salvar a pessoa. Então, irmão, que você que está aqui nessa manhã, não perca a tua oportunidade. Glória a Deus. O segundo personagem que eu vi se encontra em Lucas 19, do verso 1 ao 6.
Talvez eu estou pregando aqui, e talvez eu estou falando para alguém aqui diretamente. Deus está falando com você que você não pode perder essa oportunidade. Talvez dê uma certeza que nós estamos nessa manhã. Lucas 19 diz assim, verso 1 ao 6. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quem era Zaqueu? Você que lê a Bíblia, vai ver, quando você vai ler o contexto, que Zaqueu, ele era um homem, ele era um pecador. Ele era um homem de má reputação. Ele era mal falado na cidade, né? Ele era mal visto na cidade por causa da sua profissão. Ele era considerado como corrupto, né? Então as pessoas não gostavam de Zaqueu. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que quando você lê o texto que nós acabamos de ler, a princípio, o texto vai dizer que Zaqueu queria ver Jesus. Jesus era uma novidade naqueles dias. Jesus andava operando sinais e maravilhas. E Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar por ali. Mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Baixinho sofre, né, irmão? Baixinho é o nosso salário, né? E aí, mas a Bíblia vai dizer que ele era de pequena estatura. Mas aí ele tem uma estratégia. Ele sobe em cima de uma árvore. Mas o texto é tão interessante, vai dizer que quando Jesus chega naquele lugar, não é Zaqueu que vê Jesus, mas é Jesus que vê Zaqueu. É interessante quando nós paramos para pensar sobre isso, né? Que nessa manhã talvez você acordou e falou assim: eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Mas não é você que decidiu aqui, mas foi Jesus que te trouxe aqui, para você ouvir essa palavra. Jesus é que te conhece o teu RG, sabe onde você mora, sabe o que você pensa, Ele sabe tudo de você. É interessante que quando o texto diz que Jesus chega debaixo da árvore, Ele olha para cima, Ele fala: ô Zaqueu, hoje eu quero ir lá na sua casa, Zaqueu. Você já parou para pensar nisso aí, irmãos? Homem de má fama, todo mundo fala mal de Zaqueu na cidade. Ninguém gosta de Zaqueu, porque Zaqueu tem fama de mau profissional, de corrupto. Jesus olha para cima, todo mundo ali fala: Zaqueu, quero ir lá na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce que nem um raio, correndo, e o recebe com alegria. Você já parou para pensar, irmão? Cidade pequena. Esses dias eu fui para Capitólio, 10 mil habitantes lá. Aqui não pode mais. Mas você sabia que lá em Capitólio eles dormem com a porta aberta? Que as casas não tem muro? Eu falei: nossa, se estiver assim lá em Sumaré, no outro dia não tem nenhum morador da casa lá dentro. E eu e a Marisa andando lá 10h30, 11 horas da noite, né? Foi chupar sorvete. Passamos lá, o tiozinho bem tranquilo, sem camisa, com o pezão no apoltrona, lá assistindo televisão com a porta aberta, carro lá fora, a tranquilidade. Você imagina, nessa cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo, é da família de tal, é da família de tal. Todo mundo sabe quem é filho, quem é neto, todo mundo conhece. Agora você imagina Jesus chegando numa cidade e todo mundo sabe que aquele homem é corrupto, aquele homem não tem uma boa fama, e Jesus fala: olha, eu quero ir na sua casa hoje. Imagina um pregador, um pastor, chegar numa cidade
e alguém lá dessa maneira, você sabe que é uma pessoa que defrauda os outros, e você vê que o pastor vai dormir logo na casa dessa pessoa, o que você vai pensar desse pastor? O que você vai pensar desse pregador? Falou, mas logo na casa de fulano? Mas olha como que Jesus faz. A Bíblia vai dizer que quando Jesus desce, quando Zaqueu desce, Zaqueu o recebe com alegria. A Bíblia vai dizer que quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus não fala uma palavra. A Bíblia diz que Jesus senta e come com Zaqueu. Irmãos, quando eu comecei a olhar esse texto, quando eu falei para os irmãos que nós não podemos deixar a oportunidade passar, Zaqueu poderia ter oferecido um jantar, um almoço para Jesus, ficar com a fama de quem recebeu Jesus em sua casa e não ter a sua vida modificada. Isso poderia acontecer, sim ou não? Sim, poderia ter acontecido. Porque Jesus não fala nada. Jesus não chegou na casa de Zaqueu e falou assim, ô Zaqueu, olha, você tem o privilégio de eu vir na sua casa, a partir de hoje você precisa virar crente. Ou senão Jesus não falou assim, ô Zaqueu, está aqui a minha cartilha, aqui está meu livro de regras. Se você me obedecer, a partir de hoje eu te aceito como meu discípulo. Mas Jesus não falou isso. A única coisa que Jesus chegou lá, sentou e comeu. Jesus não falou nada para Zaqueu. Ô irmão, mas quando você começa a ler esse texto, você começa a ver como que a presença de Deus é maravilhosa. Quando você vai num lar onde tem a presença de Deus, é diferente, irmão. Quando você entra na casa, já é diferente. Aonde tem presença de Deus, tem louvor. Se você chegar na minha casa, irmão, que a Marisa estiver fazendo faxina, você vai escutar louvor estrondando, ligado em louvor, cantando, e aspirador ligado, e poeira voando, né? E tal. Isso aí é coisa maravilhosa, né? A presença de Deus, aonde tem alguém que ali ama Jesus. Talvez na sua casa seja assim também. É interessante que quando Zaqueu está ali na sua casa, e Jesus não falou nada. Não, Jesus não falou, olha, apresentou um monte de regras, uma cartilha, não falou que ele tinha que fazer nada, não falou nada. Partiu de Zaqueu falar. O que eu quero dizer nessa manhã, irmãos, se Jesus não mudar a história, ninguém muda. Se Jesus não operar no coração do homem, não adianta você ficar na cabeça da pessoa falando que não vai resolver. Não adianta o convencimento do homem, não adianta eloquência, não adianta retórica. Se o Espírito Santo não falar, nada adianta. É Deus que tem que fazer. É claro que você pode convidar com muita sabedoria, mas não adianta forçar, é Deus que opera. Quando Jesus chega dentro da casa de Zaqueu e come, o que o texto diz? Olha o que o texto diz, Lucas 19, 8 e 9, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que interessante, depois que Zaqueu toma a decisão, aí Jesus fala. Por quê? Porque o processo de mudança, o processo de escolha, de mudar de vida, ele é livre. É você que tem que decidir. É você que precisa escolher. Tem um programa que dizia, você decide, né? É você que tem que decidir o que você quer para a sua vida. Não adianta os outros ficar te forçando. Jesus não fala nada para Zaqueu. Jesus não falou, olha, estou sabendo que você é corrupto.
Estou sabendo que você é ladrão. Não! É que nem o Lucas falou aqui, o pastor Lucas falou aqui. Ninguém quer que você tire da sua boca, vende a sua casa, vende o seu carro. É livre vontade, é escolha, você poder ofertar. Jesus não pediu para Zaqueu fazer aquilo, dá 3, 4 vezes mais. Foi Zaqueu que quis fazer aquilo, por livre escolha, livre vontade, né? É você que tem que decidir. Se você está aqui nessa manhã, eu não sei a maneira que você está, como você está vivendo. Não dá para mudar o passado, mas dá para mudar daqui para frente. Você pode decidir mudar. Existe, como foi falado aqui nessa manhã, um Jesus que te ama, que está com braços abertos. Mas eu não posso andar vivendo de qualquer maneira e achar que eu vou ter proximidade com Deus, porque há limites. Deus, como eu disse lá em Isaías 59, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Quanto tempo, às vezes, você já não consegue mais dobrar o seu joelho, orar e não chorar? Antigamente tinha os irmãos que andavam com lencinho, né, irmão? Eu nem vejo mais lencinho na igreja mais. Às vezes a gente não vê nem gente nem mais orando. E como que a gente vai querer a graça, a misericórdia do Senhor, se eu não tiver esse envolvimento com o Senhor? Quando a presença de Deus invade a casa de Zaqueu, Zaqueu ele é libertado de tudo aquilo. Não é dinheiro, não é fama que importa. O que importa para Zaqueu a partir daquele momento é este encontro. Ele não deixou o cavalo selado passar, ele não deixou a oportunidade passar, ele aproveitou aquela oportunidade. Que nessa manhã você também não perca essa oportunidade. E o terceiro personagem que eu quero deixar para os irmãos também refletir é Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22, diz assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ele lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Glória a Deus. Outra história conhecida, outro texto que fala de um homem não identificado, que luta com Jacó. O contexto do texto nos informa que esse homem era o anjo do Senhor, uma tipificação de Deus ali. Essa luta, o texto, não é uma trocação, não é uma luta da terra, mas fala de algo interno de Jacó. O texto vai dizer que Jacó está caminhando para se encontrar com seu irmão. E quem conhece a história sabe que Jacó enganou seu irmão. Então, moralmente, Jacó deve.
E tem um ditado popular que diz que quem deve, teme, né? Então Jacó está com medo de ir até o seu irmão, porque ele sabe que tem falhas, que tem problemas, né? E Jacó está nesse caminho para se encontrar com seu irmão, e o texto vai dizer que ele fica ali naquela luta, naquela batalha, e quando levanta o dia, ele está agarrado com aquele homem não identificado, mas que ele já sabia que era Deus. E ele, quando o dia amanhece, o homem fala: olha, me deixa ir. Ele fala: olha, eu não te deixo você ir embora se você não me abençoar. É interessante que a primeira coisa que acontece ali, aquele homem olha para ele e fala: qual é o teu nome? O nome aqui, irmão, significa não apenas algo que eu coloco porque é bonitinho, mas o nome aqui significa o tipo de vida que eu levo. E Jacó significava muito mais do que usurpador, do que enganador, uma pessoa que dá jeitinho, que tenta resolver as coisas do seu jeito. Mas ele chega, ele se desnuda daquele homem, diante daquele homem, ele fala: o meu nome é Jacó. E aquele homem olha para ele e fala: a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Houve mudança, houve uma oportunidade para Jacó. E Jacó nesse momento não deixa a oportunidade passar. É interessante que nessa luta, irmãos, nessa luta, o texto vai dizer que o homem toca na coxa de Jacó. E Jacó ali é ferido, saiu mancando. Irmãos, o encontro com Deus, ele deixa marcas. Com certeza, alguém aqui já recebeu o milagre do Senhor? Alguém aqui já viu manifestação de Deus na sua vida? Não foi algo marcante? Você nunca esqueceu, e aquilo que Deus fez no passado, Deus pode continuar fazendo, mas você saiu marcado deste encontro. Um verdadeiro encontro com Deus deixa marcas. É interessante que meu nome é Jacó, eu estou acostumado a enganar, toca na coxa, sai mancando. Eu digo para você nessa manhã, é melhor andar mancando e ir para o céu, do que andar direito, sem nenhum defeito, e ir para o inferno. Marcas, Deus nos deixa marcas. Eu sempre cito o exemplo da birruga. Eu era uma criança muito arteira, viu, irmãos? Não sei se você pegou aquela época que disse que para sumir com birruga tinha que cercar com a caneta, tinha que pôr sal. Eu fiz tudo isso e a birruga não ia embora. Sabe o que eu fiz? Catei a faca e pau, né? Tem a marca até hoje aqui, ó. Não pode deixar escorrer o sangue, senão nasce outra birruga. Fiz, mas tá aqui, ó. Quem quiser ver, ó, tem a marca aqui até hoje. Tinha cercado com a caneta, tinha arrancado de pedacinho, tinha passado sal, tinha posto no formigueiro. Teve um dia que eu enfezei, catei a faca e pronto, está resolvido, já operei, né? Ou seja, não tem a birruga, mas eu sei que aqui um dia teve uma birruga. Marcas. Nossos encontros com Deus também, irmãos, existem marcas que vão ficar. Jacó nunca iria mais esquecer, porque ele andou mancando o resto da vida, que era o quê? Era um lembrete, aonde houve mudança na vida dele. E isso é um princípio. Olha o que a Bíblia diz. Isso é um princípio que está no Novo Testamento. Em Mateus 18, 8 e 9 diz assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés e sendo lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos faz-te tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no fogo do inferno. Isso aqui não é literal, mas está dizendo que tem coisas que nós precisamos abandonar.
Não dá para servir a Deus de qualquer maneira. Tem coisas que você precisa ser radical. Se você não tem controle sobre o celular, não usa celular. Se você não tem controle sobre alguma coisa, seja radical. Não use, não veja. Porque senão, concessões pode te levar a você ficar fora da vida eterna. Para encerrarmos, se coloquem em pé. Se você não lembrar de nada que eu falei, quando nós olhamos para a vida de Jacó, de um passado de fraude, de mentira, de engano, a partir desse momento, desse toque, dessa luta espiritual interior, ele vai se tornar um líder e um exemplo para o povo. Mas eu quero citar um último personagem aqui, para dizer aos irmãos, nessa manhã, não perca a oportunidade. Não deixe a oportunidade passar, porque todos têm a mesma oportunidade. O último texto que eu quero ler é aqui em Mateus 27, e depois nós vamos orar. Mateus 27, 11 diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Veja, irmãos, que Pilatos, ele teve a oportunidade também de mudar a sua vida, e ele não quis, ele não aceitou, ele preferiu ali as benesses desse mundo, de continuar, e preferiu deixar Jesus ser crucificado. Todos têm a mesma oportunidade. Eu não sei como está a sua vida, mas você, nessa manhã, você tem a oportunidade para que Deus possa mudar a tua vida. Deixa Ele fazer isso na sua vida. Eu quero orar por você.